Eu vou usar o quadro branco mesmo, que eu gosto de... Não gosto de trazer pronto. Eu gosto de ir escrevendo junto com vocês. Que aí vocês vão lembrando também. Gente, vocês vão ter que me enviando as fotos. Algumas coisas esse ano vão passar, algumas coisas não. O envio de atividades esse ano passará para o meu Bernoulli, tá? Assim que eu souber como vocês enviam, eu vou ensinar. Vai enviar tudo pelo meu Bernoulli e não mais por foto individual com o professor. Maria Lúcia, vai ser slide ou você que vai escrever aí? Eu vou escrever. Tá bom. Eu não gosto de trazer pronto, não. Eu gosto também que vocês participem. Aí, deu? Se vocês quiserem esperar, que às vezes a linha histórica, provavelmente no caderno vocês vão ter que passar para baixo, né? Vamos lá. Primeira coisa, nós estávamos falando que é literatura, né? Vocês me disseram a questão é uma manifestação artística, a questão da análise com a história, a questão social, a representatividade de uma sociedade. Eu vou abrir um quadrinho aqui embaixo para nós lembrarmos de pontos importantes da própria literatura. O que é a literatura, tá? Ó. Então, literatura. Nós temos a verossimilhança, literatura, nós temos a reflexão, nós temos a subjetividade, nós temos a arte, nós temos a história e nós temos, vou colocar a sociedade, a representação de uma determinada sociedade. Então, essas características, elas são essenciais para o texto literário, tá? Tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que estudamos em relação à literatura, nós estamos fazendo a ligação com essas características. Vitória, eu achei que o pássaro estivesse lá de fora. Não, eu tô aqui me embolando. Que gracinha! Então, tudo aquilo que nós tratamos de literatura, nós temos que entender a história de um povo, de onde, quando, como aquela história saiu. O que o autor pretendia com aquilo? Qual que é a relação com a sociedade? Qual era a verossimilhança que se tem com aquilo? Então, a literatura, ela não é simplesmente um texto que qualquer um produz e tem uma relação, tá? Hoje em dia, lembrei. Hoje em dia, muitas vezes acontece, por exemplo, assim, um fato importante, um fato interessante na vida de alguém, e alguém vai lá no Instagram, posta a foto e faz um texto pequeno. Não falo de coisas informativas, eu falo de fatos importantes, assim, por exemplo, alguém faleceu, uma vitória de alguém passou no vestibular, alguém formou, né? A gente sempre vê essas imagens relacionadas a esses textos. Esses textos colocados no próprio Instagram, ele vai refletir o sentimento do autor daquele texto. O sentimento de alegria ou o sentimento de tristeza. E aquilo ali vai ser um reflexo do momento em que ele está vivendo. Ah, meu filho formou em medicina.
Então, eu, como mãe, vou lá, crio uma história, uma certa reflexão, e aquele texto, ele é uma crônica, ele entra em literatura, porque aquilo ali vai trazer verossimilhança com a sociedade, com a realidade, vai ter uma reflexão, que às vezes passou por muitas barreiras, né? Estudar em medicina, como é o nosso exemplo, não é tão fácil, tem altos e baixos, tem noites sem dormir, tem muito estudo, tem muita prova, tem estágio, barará, enfim. Tem o sentimento meu enquanto mãe, para ver o filho naquela peleja, naquele trabalho todo. Tem a arte, porque as palavras que eu utilizo para criar aquele post para colocar no Instagram, é uma arte que eu faço um trabalho com as palavras. Eu vou relacionar a minha própria história. Claro que vai ter a sociedade que ele está inserida. Então, aquele simples post, ele vai ser uma crônica, e uma crônica é literária. Então, a literatura, ela está relacionada a um determinado momento e a uma determinada época. É claro que uma mãe cujo filho formou em medicina há um século atrás, não escreveria da mesma forma que uma mãe que escrevesse hoje, tá? Então, é só para a gente pensar o que é a literatura. E a literatura, então, vai trabalhar com os textos literários, ela vai trabalhar com as figuras de linguagem, com a verossimilhança, com a questão da literariedade, do sentimentalismo, e vai levar o leitor a um pensamento, a uma reflexão. Foi positivo, foi negativo, é triste isso de ler, é legal de ler, é interessante. Então, a literatura é vasta, ela é ampla, e essa amplitude é que nos vai favorecer agora para incorporar os textos literários na nossa atualidade. Sendo assim, a primeira manifestação artística que nós tivemos. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Chamamos, então, de... Qual a primeira manifestação artística nós tivemos? Classicismo, Lá na Idade Média, um pouquinho antes. Renascimento. O Renascimento é junto com o classicismo, é a mesma coisa. Ah, tá. A Camila falou. Qual caminho? Isso. Eu vou diminuir a letra, porque senão não vai caber nada aqui, né? Esse letrão. Assim, vocês acham que fica muito pequeno? Não, né? Dá para ler, né? Então tá, trovadorismo. Características bem sucintas do trovadorismo. Vamos características das obras só, tá? Depois a gente vai relacionar com os autores. O que acontecia no trovadorismo, gente? Primeiro, que tipo de manifestação que era? Teatro, romance, conto, crônica, poema? O que era? É uma idealização amorosa. Idealização amorosa era um dos temas, isso, o amor cortês, né? O amor humilde. Como que essas obras eram apresentadas? Era que tipo que tinha as cantigas? antigas, ou trovas, né? Então, vamos lá. Antigas, trovas. Isso. Aí eu vou colocar o que a Vitória havia dito, o amor cortês. Então, nada era pornografia, o amor era singelo, a mulher, como que a mulher era vista aqui? Era idealizada? Mulher idealizada, a mulher ela longe do homem. A mulher idealizada, a mulher inatingível, a mulher longe do homem, a mulher acima do homem.
tá? Agora, só para relembrar, vamos anotando comigo, hein, meu povo? Os rebeldes sem causa aí das câmeras desligadas. Vamos ligar? Camila, Sofia, Otávio, Gabriela. A minha não dá pra ligar, eu tô pelo computador. Arthur, Júlia, Nunes. Eu tô pelo telefone, eu tenho que ficar com o telefone bem perto do meu rosto pra eu conseguir enxergar, por isso que eu não vou ligar a câmera. Tá bom. Eu tô na mesma que a Júlia. Nossa, aí uma desculpa serve para todo mundo. Captei. Juliana, Júlia Moraes, Bruna, Cecília. Gente, vamos relembrar aqui, vou fazer até um pontinho diferente. Essas cantigas são apresentadas de 3 formas. Quais são elas? É que é trem de líria. Cantiga cantiga de amor, Amiga e sátira. cantiga de Já amor, outra. maldizer ou satírica, cantiga de maldizer. Isto. Ok? Trovadorismo? Tá. Depois, É humanismo? isso. Um período curto, período de transição, né, entre o trovadorismo, entre a Idade Média e o Renascimento Cultural. Um período rápido, um período em que vai ainda sobressair as questões da igreja, a igreja soberana, e aí era, então, criados os teatros a fim de favorecer o lazer mesmo, o entretenimento de dentro da corte, né? Então, aqui eu tenho de característica principal vou colocar aqui, então, o teatro português, com Gil Vicente, no caso, né? Alto da Barca do Inferno. No humanismo, o próprio nome já diz, característica é a valorização Do homem. do homem. Do homem. Aí eu vou colocar barra ciência, né? Porque aqui o homem é um ser pensante. O homem é passível de conhecimento, o homem é ciência, o homem é estudo, o homem é avanço. Então, no humanismo, nós temos a criação do soneto, mas não a execução do soneto, tá? Gente, depois nós vamos fazer dos autores, tá? Agora eu vou colocar só as características básicas primeiro. Depois eu tenho, então, Renascimento Cultural. Classicismo. Exato. Classicismo. Já vai começando a embolar. Se tiver muito embolado, vocês me falam, que eu vou ver o que eu faço aqui. Podia ter chegado com classicismo para cá. E aí? O que a gente tem de característica? Primeira delas, e uma das mais importantes, né? Utilização dos sonetos. O soneto, vou repetir, ele é criado no humanismo, no entanto, ele tem a sua efervescência com Camões, tá? E aí, no Renascimento Cultural, nós temos algumas características mais fundamentais, sim, mais importantes um pouco. O que nós temos no classicismo? Retoma os modos de produções antigos de Grécia e Roma. Isso. Então, eu tenho a retomada
dos padrões que eles chamam de clássicos, né? Então, eu tenho a retomada dos padrões clássicos, que é de Grécia e Roma. Se nós formos colocar a questão de Os Lusíadas, que é dessa época, o que eu poderia dizer de Os Lusíadas? Como que é a literatura? Aquela coisa lá do herói, o homem-herói. Isso, do histórico, a épica. Então, uma literatura épica. Outra coisa importante, deixa eu lembrar a música aqui. É do... não vou lembrar a música, eu vou falar o trechinho. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. O que eu tenho aí nesse trechinho que eu falei? De figura de linguagem. Amor é fogo que arde sem se ver. É fogo, ele arde, você não vê que está ardendo? Paradoxo? Paradoxos. Por que é o paradoxo? Por que se encontra o paradoxo? Eu amo amar. Eu adoro amar aquilo ali, aquela coisa, aquela pessoa. Mas amar dói. Tá? Então, é um paradoxo. O amor é um sentimento preservado. Eu amo amar, eu adoro estar amando. Só que amar dói. Então, eu tenho um paradoxo. E aqui eu tenho a universalização dos temas. Então, temas universais. Amor é fogo que arde sem se ver. O amor é fogo que arde sem se ver em mim, em você, nele ou nela. É universal. Eu não estou falando apenas do meu relacionamento, do meu amor que eu estou sentindo. Tá? O classicismo vai voltar um pouco mais nesses temas universais. Essa forma universal de ver as coisas. Amor é fogo que arde sem se ver. Ele dói para todo mundo. Ele é, de certa forma, visto como universal. E aí nós tivemos um período literário que aconteceu apenas no Brasil. Qual é ele? Nacionalismo? Nietzsche. Quinhentismo. Tá muito rápido, gente? Eu não quero só que vocês fiquem copiando, não. Quero que vocês vão me ajudando a lembrar aqui também. Quer que espere um pouquinho para eu copiar, para chegar junto comigo, ou tá tudo certo? Vou esperar vocês chegarem junto comigo. Deixa eu fazer chamada, então. Arthur Isaac. Arthur, está aí? Presente. Não te ouvia, não. Arthur Xavier. Presente. Bruna. Presente. Câmera, gente. Camila. Presente. Cecília. Presente. Emanuele. Emanuele não deve ter conseguido entrar, não. Júlia, você está falando comigo? Não? Gabriel Madison. Presente. Gabriel Oliveira. Presente. Gabriela. Presente.
Júlia Menezes, Presente. Júlia Moraes, Presente. Júlia Nunes, Presente. Luca, Presente. Lucas, Presente. Luiz Gustavo. Presente. A voz do Luiz Gustavo com a do Lucas tá tão parecida. Maria É, não. Eduarda. Eu achei. Na hora do presente, eu achei. Maria Eduarda. Presente. Credo, Maria Eduarda, que voz de destruição. Sono, de, sei lá, de cansaço. Fome. Não, voz de fome não é assim, não é? Eu não Ó. fico de bom humor quando eu tô com fome, tendo que copiar os trem, não. Entendi. Então, é voz de mau humor, que gerada a partir da fome. Maria Fernanda. Presente. Otávio. Presente. Sofia. Presente. Juliana. Presente. Vitória. Presente. Vitória. Presente. Lizes. Presente. Só a Manu que não deve ter conseguido entrar neste horário. Então, bora lá. Continuando, gente. Quentismo, Lizes, o que você lembra dele? O próprio nome já te remete a uma ideia. De outros 500. Não, de outros 500. De 1.500. O que aconteceu em 1.500, Lizes? É possível que você não lembre o que aconteceu em 1.500. Você não estava lá? Lizes, o que aconteceu em 1.500? Eu não lembro. Você não estava lá? Com certeza, ó. 1.500, gente. Acho que foi quando o Brasil foi. Oi? Descobrimento do Brasil. Descobrimento do Brasil. Liz, descobrimento do Brasil em 1.500. Anotado. Amanhã eu vou te perguntar de novo. Gente, e aí? O que esse descobrimento do Brasil fez com a literatura? Qual foi o tipo de literatura, então? Informação. Tá? A literatura de informação. Por que a literatura... Opa! Por que a literatura de informação? Porque a viagem até Portugal era muito longa. Então, as cartas, as crônicas foram produzidas a fim de informar ao rei se compensava colonizar essa nova terra, se aqui tinha dinheiro, se tinha riqueza, quem eram os povos que aqui moravam, quais as tradições dele, qual a cultura dele. Então, eu tenho uma literatura extremamente de informação, tá? Só que depois, quem são aqueles que vieram ao Brasil para inserir o que nós temos hoje, que é o catolicismo, que é o cristianismo? Quem veio? Quem que ensinou a rezar? Os jesuítas. Os jesuítas. Então, a literatura jesuítica. Os jesuítas vieram a fim de alfabetizar, a fim de catequizar, evangelizar, inserir o cristianismo no índio, injetar, né, o cristianismo no índio. Então, a literatura jesuítica. Nesse período, lembrando aqui, não faz o... Queria fazer Deixa eu ver se eu dou conta de fazer outra cor aqui. Lembrando aqui que foi um período extremamente brasileiro, tá? O quinhentismo ocorreu no Brasil. O que estava se passando em Portugal? Classicismo,
Então, lá ainda tinha os Lusíadas, ainda tinha Camões, ok? Então, nós temos a literatura de informação e a literatura jesuítica. A literatura de informação informava sobre o quê? Sobre o índio, sobre a terra, sobre a cultura, sobre o dinheiro, sobre a riqueza, sobre as águas, a Carta de Achamento do Brasil. E a literatura jesuítica? Procurava catequizar os índios. É a literatura religiosa. Aí, nós vamos ter um porém que vai nos interligar no primeiro período literário, que vai ser puramente brasileiro. Esse, porém, chama-se Lutero, Martim Lutero. Ele foi lá, criou suas 97 teses, e colocou na porta da igreja, questionando alguns primícios da Igreja Católica, questionando algumas informações dadas pela Igreja Católica. Quando ele fez esse questionamento, quando ele indagou a igreja, quando ele duvidou de algumas questões da igreja, formou-se, então, o protestantismo. E esse protestantismo, ele vai também, como nós já dissemos, atingir na literatura através dessa dúvida cristã. E aí? Eu acredito nos jesuítas, eu acredito na base que eu aprendi dentro do cristianismo, ou eu acredito em Martim Lutero, ou eu vou focar mais nessas novas formas de evangelização de Deus, proposta pelo protestantismo. E aí, então, criou-se um período literário para isso. Olha o tanto que a arte e a literatura têm uma relação muito forte com a história, com os acontecimentos históricos. Nós temos um primeiro período literário puramente católico, a fim de fazer o quê? Resgatar, puxar a cordinha de volta desses fiéis que ficaram na dúvida. E aí, gente, eu vou ou eu volto? Eu vou para Lutero ou eu continuo no cristianismo? Que período literário foi esse? Barroco. O Barroco. Vou falar de novo. Barroco foi um período... Barroco foi um período literário católico, religioso. Barroco. Aleijadinho. Vamos lá, então. Características do Barroco. Ficou até organizadinha a minha linha histórica, um pouco espremido, mas... Vou colocar a primeira dessa. Defender o cristianismo, né? Defesa do cristianismo. Por isso é que nós temos as igrejas barrocas católicas, por isso é que nós temos a exuberância daquela arquitetura do barroco, né? O que nós temos hoje de resto, entre aspas, de barroco, é exatamente isso, né? A arquitetura, que foi proposta na riqueza de detalhes, tanto na escrita quanto na arquitetura e tanto na arte barroca, né? Lembra de Aleijadinho? Na criação de Aleijadinho, que também foi extremamente. Então, a defesa do cristianismo, como as pessoas ficavam, e aí, gente, eu vou para o cristianismo, eu vou para o Martim Lutero, quem eu devo seguir, quem está certo, quem não está, qual que é o meu foco? Nós temos uma característica que veio específica nessas obras, que são as antíteses. Que período? Ó, tô louca. Que figura de linguagem é a antítese? O que ela propõe? Qual é a característica da antítese? Eu acho Oiê. que são ideias ao contrário. Ideias Hã? opostas. Entendi. Mas você falou no começo certo. Ideias? Contrárias. Ideias contrárias, ideias opostas. Isso mesmo, tá? Então, é céu e o inferno.
Quem o barroco defendia? A Igreja Católica. Então, quando ele se tratava do inferno, ele se tratava do protestantismo, tá? Que a religião que iria te levar para o céu é a Igreja Católica, é o cristianismo, ok? Então, no barroco, nós temos essas questões da antítese, a defesa do cristianismo. E aí nós temos as líricas. Amorosa, religiosa, volta nessa questão religiosa, e satírica. Tá vendo que segue a mesma essência lá do trovadorismo. O barroco, como vocês já viram, não foi apenas um período literário, ele foi um período artístico. Então, eu tenho na arquitetura, eu tenho na escultura, eu tenho na música e tenho na literatura. Tá? O barroco foi um período que se deu de forma ampla, de forma artística. Então, eu vou ter, na lírica, amorosa, a mulher idealizada, a mesma coisa, religiosa, buscando resgatar os fiéis, eu vou colocar aqui, resgate de fiéis, e a satírica, fazendo uma crítica indireta. Ok? O barroco, gente, se deu predominante na Bahia e no Sudeste, né? Tanto é que, vou colocar até Minas aqui, ó. Em Minas Gerais. Arthur, você está copiando, Arthur? Arthur, Isaac? Aí ele não me responde. Ah, não, gente, ó, esse ano eu quero câmeras. Vocês vão brigar, vocês vão achar ruim, mas não tem jeito. A gente ficar conversando aqui, tem a Vitória e a Júlia estão conversando comigo, só. Eu tô aqui também. Tô copiando tudo. Ah, então tá bom. Eu também Maria tô. Lúcia, é porque eu tô Júlia sentada na Nunes nem frente. respira. Eu mando até Ô, foto. Maria Lúcia, para de implicar comigo. Não tô implicando. Tô falando só. Você nem respira. Tá só eu, a Vitória e a Júlia. E a Lises, quando eu chamo a Lises? A Liz agora tem patrocínio, terra firme, até essas aulas voltarem, Lises? Sim, mas eu tô querendo partir de novo. Pra onde? Pra Bahia? A Bahia? Onde que é? Lógico. Onde que é em Salvador mesmo? Não, Ilhéus. Ah, Ilhéus, que chique! Por quê? Nossa, muito bom. Aí você ficava assistindo a aula olhando para o mar? Ou onde você fica, não é tão perto? Oi, Arthur, apareceu depois de 5 minutos? Que coisa boa. Pareci. Oi. Lises, onde que você fica? É, de frente ao mar? Sim, de frente, frente. Ruim, hein? Não era o quê? Ruim demais. Nossa, eu adoro o mar. Sou doida com o mar. Esse ano ainda não vi o mar, né? Tinha que pular 7 ondas, viu? Pra dar sorte esse ano. Uai, mas como que você vai para o mar, gente, com essa pandemia? Não tem Praia do jeito. Cerrado, aqui perto. Ah, aqui perto não tem mar, ué? Né? Difícil. Vamos lá, então. Acabamos o barroco. Depois do barroco, quem vem? Vou esmagar ele aqui no cantinho. Isso, eu entendi o ismo. Eu penso que deve ser arcadismo.
Arcadismo. Ai, a aula vai cair, gente. Vocês copiam correndo, porque caiu, perde tudo. Pode cair? Tem alguém copiando alguma coisa? Vou esperar para colocar o Já arcadismo. acabei. Já? Eu vou esperar para colocar o arcadismo na outra, porque na hora que eu começar vai cair, eu vou perder tudo. Eu já vou fechar, então eu já chamo vocês. Porque vai demorar alguns segundos apenas. Tô saindo, hein?